A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos agora na lição 10. A lição é da data do dia 7 de dezembro de 2025. O título da lição é O Espírito, o âmago da vida humana. O texto áureo, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. A verdade prática: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao Criador. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e Zacarias, capítulo 12, versículo 1, e o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E terceiro, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. A introdução da lição. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nós foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. A palavra-chave para essa lição é espírito. No primeiro tópico dessa lição está o sopro divino, a concessão do espírito. O primeiro subtópico é o fôlego de vida. O segundo, a singularidade do espírito. E o terceiro, a tênue divisão. A palavra âmago aqui da lição é uma parte mais profunda e essencial de algo. Ou seja, aquilo que está no coração do homem. É lá no centro, aquilo que nasce lá no do subconsciente do homem. É onde é gerado dentro da parte material do homem, de dentro do seu coração. Essa palavra âmago, o que está no centro, são os sentidos que é gerado no coração do homem. É a essência natural da pessoa. É onde centraliza as ideias. Esse é o âmago. É o lugar mais íntimo e verdadeiro do ser humano. Você vê que na Bíblia está escrito que Deus conhece o âmago do coração. Quer dizer, as intenções que são geradas dentro. Sentimento mais profundo. E é sobre isso que essa lição vai nos ensinar hoje. Quando estudamos sinônimos de âmago, entendemos que é a essência, coração, centro, interior, núcleo. Esses são sinônimos de âmago, a qual a natureza humana carrega, né? E a lição vai nos mostrar um pouco a respeito disso. O fôlego de vida, da vida, feito de uma matéria pré-existente, que é o pó da terra. Deus usou a matéria pó da terra para formar o homem. Então era algo que já era existente, a qual Deus usou como matéria-prima para fazer o homem. O corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, quer dizer, o fôlego de vida. O ato pelo que Deus deu ao homem o espírito e tornou alma vivente. Isso está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando o espírito de Deus é soprado sobre as narinas do homem, e ele passa a ser alma vivente, cria vida. Antes, era apenas um boneco feito de barro. Mas quando a essência de Deus entra no homem, cria nele o que nós vamos aprender nessa lição, que é o âmago, né, o interior, fazendo ele a ter sentimentos, né, e poder discernir de um e de outro. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se e produza. A Bíblia fala que a natureza Deus terceirizou. Os peixes, as aves, foi terceirizada às águas. Deus disse: as águas produzam peixes segundo as suas espécies e aves segundo as suas espécies.
E Deus disse: a terra produza plantas segundo as suas espécies e animais segundo as suas espécies. Deus terceiriza para a terra e para as árvores. Agora, quando ele vem na formação do homem, ele vai trazer uma criação perfeita, que conhecemos como a coroa da criação. Só que aqui o homem agora é feito material e imaterial, que é onde trabalha o âmago, o centro, a essência humana, né? A qual estamos aprendendo aqui do fôlego de vida, desse tópico aqui, né? A qual Deus, e nós já aprendemos também em outras lições passadas dessa mesma lição, a respeito dessa formação, que é uma obra-prima, uma obra perfeita. Só que o homem, com a sua natureza, ou com o teu sentimento santo, depois acrescentou os sentimentos a qual pertence a parte do mal, que é do bem, do conhecimento do bem e do mal. Aí o homem se tornou completo. Agora, o âmago do homem, o interior do homem, os bons pensamentos têm que aflorar desde a sua intimidade de dentro do coração. Por isso que a Bíblia vai dizer que amar a Deus, adorar a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Quer dizer, lá do seu mais profundo sentimento, lá do âmago do coração, expressar totalmente esse grande amor a Deus, porque foi formado aqui, com fôlego de vida, podendo escolher e podendo fazer da sua adoração uma perfeição diante de Deus. O segundo subtópico, singularidade do Espírito. Alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento, como componentes em materiais distintos. Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Jó capítulo 7, versículo 11. Aqui também há o bem conhecido texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Interessante a singularidade do Espírito. É muito importante a gente aprender isso com a Bíblia, porque a Bíblia vai refutar várias práticas que são ensinadas aí, aonde fala também de reencarnação. E a Bíblia, ela refuta totalmente isso. Quando a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia vai tratar no singular a respeito do espírito humano. Mostra que esse espírito é único, né? E a Bíblia diz que ele não pode ser repetível, ele não repete, ele é concedido diretamente por Deus, sendo um elemento que distingue o homem de toda a criação visível. Cada um tem o seu próprio espírito, cada um move-se, fala, ouve, sente, decide com o seu próprio espírito, individualmente. E o DNA aí do corpo humano são diferentes em todos. Assim é o espírito. Cada homem, cada ser humano que nasce, cada um que já partiram para a eternidade, carregou um espírito único. Um espírito que é o âmago lá do seu profundo, que decide a quem ele vai direcionar a sua adoração. Para isso, o nosso Deus criou o homem do pó da terra e assoprou a parte material, que é a que está ligada a Deus. Agora, em toda a criação de Deus, ali no capítulo 2, versículo 7, nenhuma outra criatura recebe de Deus o que o homem recebeu ali em Gênesis. Somente o homem recebeu o sopro de vida. Somente o homem tem a essência espiritual. Só o homem carrega a natureza colocada e as leis de Deus no coração. Somente o homem. E esse homem, hoje, com o seu espírito próprio, que tem o poder de decidir, que pode escolher do fundo do seu coração se adora o verdadeiro Deus ou não. Aprendemos que os animais eram apenas seres vivos. O homem não. O homem, além de ser alma vivente, é um ser espiritualmente vivo, porque carrega o espírito. E esse espírito dado por Deus. Fala de particularidade. Cada espírito, cada ser humano tem uma particularidade com Deus, porque somos únicos para Deus.
cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, porque somos particular para Deus. Deus tem um propósito sobre cada vida humana sobre a terra. Se você olhar para o salmista Davi, sendo rei de Israel, quando ele direciona a sua palavra a Deus, ele vai falar no singular. Ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a particularidade humana, que somos todos nós, por isso que a Bíblia vai falar que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em nós, significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, tratando em particular com cada ser vivente, cada homem vivente da face da terra. Tem aqueles que abrem o coração para que ele entre e faça morada, e tem aqueles que fecham o coração e colocam outras entidades para comandá-lo. Eu prefiro colocar Deus dentro do meu coração. Agora, quando se fala de separação, que nem lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, e o pó volta à terra, como o era, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Aqui você vê uma separação que é feita pela morte. Né? A morte separa alma e espírito e corpo. Porque o homem que está vivo foge desse versículo aqui, que está em Isaías capítulo 59. Aquele que está vivo, ele foge desse versículo. Ele diz assim: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O homem que está morto espiritualmente, Deus não o ouve. Então ele é alma vivente, não tem uma comunicação com Deus que vem através do Espírito, o íntimo, o âmago. É ele que traz e ouve a Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito. Ali que vem a vida eterna, porque estamos ligados a Deus. Agora, quando há separação, essa parte de comunicação que é espiritual é de Deus. E a alma também é eterna. Só que uma alma que parte sem ter comunicação com o Criador, como o Criador vai levar essa alma para uma vida eterna em santidade? Sendo que as suas escolhas não teve profundidade no seu coração. Não teve adoração ao Deus verdadeiro. Por isso que a Bíblia fala lá no capítulo 4, versículo 12 de aos Hebreus, que Deus prepara o homem para a santificação, para ir morar com ele. Porque a Bíblia diz assim, que Deus dizendo: eu sou santo, e importa que todos sejam santos. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. E quem é santo, santifique-se ainda. Como Deus é misericordioso, e sabe que todo ser humano criado na face da terra, ele agora tem a tendência mais para o mal do que para o bem. As escolhas dele é mais para o mal do que para o bem. E aqui, em Hebreus no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Olha aí aonde a palavra entra para dar vida e ter uma comunhão afinada com Deus, com o seu íntimo ligado ao trono de Deus. A singularidade do Espírito. Você e Deus têm um propósito. Você e Deus têm um galardão. Você e Deus têm um particular. O meu particular é meu e o seu é teu, porque somos figuras, semelhança do Filho de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, é interessante. Fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para os seus adoradores. Espírito e em verdade. A sua adoração precisa estar encaixada em espírito e em verdade. Não é rituais. Você não precisa caminhar de joelho, você não precisa fazer nenhum tipo de penitência. O que você precisa é ser verdadeiro, andar em verdade, entrar pelo caminho que é Cristo, porque é Cristo que leva a nossa adoração a Deus. Então precisa ser adorador em espírito e em verdade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11,
Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Olha a importância da parte espiritual do homem. Porque Deus vai comunicar através do seu Espírito, ao Espírito do homem, para revelar as grandezas de Deus e mostrar o caminho excelente que estamos caminhando na presença do Criador. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. Você é particular, você tem o seu particular com Deus. Deus te visita à noite. Na hora que você estiver em oração de madrugada, movimentando a sua parte espiritual para encontrar com o Deus Todo-Poderoso, Ele te visita às madrugadas. Fala contigo. Caminha contigo. Te conforta. Derrama o bálsamo. Porque Deus te olha desde a eternidade. Por isso que a Bíblia fala em Jeremias, antes da formação no ventre da tua mãe eu já te conheci. E já te separei para profeta. Então Deus já nos conhece desde a nossa formação. E nós temos aqui uma singularidade com Deus, assim como quando Cristo veio ao mundo, Ele diz que todos aqueles que se haviam perdido precisavam nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para ter novamente essa particularidade com Deus. O terceiro subtópico aqui é a tênue divisão. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus 4, versículo 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois mencionam expressamente, sem qualquer aparência sinônimica, o segundo texto. Aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até mais íntimo do nosso ser, onde a alma e o espírito estão. Entretecidos, conclui-se, portanto, que, apesar das discussões teológicas a respeito dessa composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-se. É uma parte importante a respeito desse tópico, né? A tênue divisão, né? Que é a ação de Deus dentro de uma composição humana, que é corpo, alma e espírito, que ele é formado assim, a parte imaterial e a parte material, né? O homem foi feito assim. Agora, quando há essa divisão, a gente vai enxergar isso em Eclesiastes, ali no capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastes, que essa divisão vem com a morte. Mas quando se refere à palavra de Deus, a palavra também vai trazer essa divisão para a santificação. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é que nós já temos aprendido muito nessa lição, traz essa divisão para a santificação. O 1 Tessalonicenses chama para ser irrepreensíveis, e 4:12 de Hebreus fala para trazer julgamento ou santidade para os pensamentos do coração. Porque quando a lei foi imposta para o povo de Israel, era uma lei da qual era externa, não interna. Tratava os assuntos do povo externamente. Tudo que cometia externamente era decretada a lei sobre a pessoa. Se fosse pecado de prostituição, eram apedrejados, eram mortos, né? Por causa da prostituição. Então muitos deles não tinham pecado de prostituição por medo do apedrejamento. Mas quando Jesus chega, ele aprofunda isso. Ele vai trazer lá no íntimo, lá no coração, lá no profundo. Porque o homem não vai pecar, mas vai sentir à vontade. Então Jesus diz assim, já cometeu pecado com ela. Então, isso aqui que está tratando aqui agora, a tênue, essa palavra, né? Que é uma palavra que traz a divisão, né? Uma divisão entre alma e espírito, né? Que é a parte imaterial do corpo humano, mostra que essas ações, e essa divisão, e essa afirmação, de que a alma e o espírito são dois componentes distintos do corpo humano. Porém, estão entrelaçados profundamente. De modo que nenhuma análise meramente humana consegue separar. Não existe medicina, não existe outra coisa que consegue separar alma, espírito e corpo. Porque são plenamente ligados somente pela palavra de Deus, que quando Deus sopra, traz essa unidade ao corpo que é material.
né? Agora a palavra tem poder para separar. Só ela separa. Só ela julga. Só ela santifica. Como eu já falei aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito, separa, né? E juntas e medula, que é o corpo, né? Traz uma santidade a esses três, para que sejam irrepressíveis para a vinda do Senhor. Por isso que aqui nós estamos aprendendo a respeito de tênue. Tênue aqui é ser sutil, ser delicado, ser profundo, né? Esse tênue está na palavra de Deus, que traz essa separação, né? Bem delicada, bem sutil. A palavra vai lá e separa, atinge um, atinge o outro e atinge o outro, para mostrar ao homem, dentro do seu íntimo, que precisa de mudança. Porque a função de cada um tem a sua função dentro do corpo. A alma, por exemplo, é o campo da mente, é o intelecto, é o que pensamos, são os nossos pensamentos, são as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos sentimentos. E também dá vida à vontade, que é o governo do nosso corpo, é o que decide. Aquilo que você pensou, alimentou, a vontade decide. Essa é a dimensão da personalidade e consciência psicológica, que é as relações humanas, né? Você se relaciona através da sua alma. Agora, o espírito, ele já é do campo da comunhão com Deus, é o que conversa com Deus, é o que testifica com o céu, é uma consciência espiritual, é o teu espírito falando com o espírito de Deus, trazendo a você que a sua alma precisa andar numa vida espiritual contínua, significa em santidade. Deus vai mostrar os deslizes e o Espírito vai mostrar para você o que desagrada a Deus e como fazer para agradar a Deus. Por isso, do novo nascimento, da qual Jesus, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino dos céus. A alma aqui, ela vai se relacionar à matéria, o que está diante dos seus olhos, o que você vê. Isso aí é uma relação da alma. Agora, o Espírito é com a parte espiritual, é aquilo que você não vê, é um mundo invisível, é ter os anjos ao teu redor, é ter Deus em todo o tempo, é ter o Espírito de Deus habitando dentro de você, é você sentindo a presença de Deus, mas não vendo. Essa é a parte espiritual, né? Esse tema aqui, a tênua divisão, né? Aprendemos aqui nesse texto, da qual a nossa constituição, tanto na parte material e imaterial, somente a palavra, né, delicadamente separa. E a morte também tem a mesma função, né? A morte também diz que o corpo volta ao pó. E o espírito retorna a Deus, que Deus deu, né? Agora existe também a alma. A alma vai ao lugar de destino, né? Ou com Deus para todo sempre, ou sem Deus para toda eternidade, né? Uma tênue divisão, né? Que nós aprendemos aqui segundo a palavra de Deus, né? Quando Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça tenha vida eterna, ele vem alinhar os nossos elementos, alma, corpo, alma e espírito, né? Lá no pecado perde a parte espiritual, da qual é a comunicação com Deus, aí que tornamos mortos vivos, né? Jesus vem e dá vida ao espírito. A Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. Passamos a compor agora corpo, alma e espírito, e o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23, que precisamos ser santificados. O segundo tópico da lição é espírito, pecado e santificação. Também tem 3 subtópicos. O primeiro é pecado do espírito, o segundo é raízes do pecado, e o terceiro, vencendo o pecado. Pecado do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males, além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Isso é um tratamento a respeito do pecado espiritual, da qual estão muita gente clamando com esses pecados, né? Destruindo relacionamentos. E a soberba, que ela é tão sutil, que a pessoa que é soberba nem percebe que é soberba.
acha que é humilde, né? E esses negócios é gerado no coração do homem, no âmago do coração, lá no profundo. Ele se aprofunda bastante no conhecimento da palavra e esquece do mais importante, que é ser humilde. Buscar a humildade em todo o tempo. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 3, de Filipenses, né, está escrito da seguinte forma. Versículo 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, ou seja, andar em humildade, para que esse pecado do Espírito que está aí, está nos nossos sentimentos, dentro de nós, no profundo do nosso coração, não se aflora e produza fruto. E os frutos podem ser produzidos por eles. Os pecados do Espírito, ele se manifesta no íntimo do homem, antes mesmo de vir a manifestarem no corpo. Antes que ele produza fruto, ele já está lá no teu sentimento, no teu íntimo. No teu próprio espírito, da qual perdeu a base lá no Jardim do Éden, que a base era a santidade. E agora estamos falando sobre o âmago do homem, do espírito do homem, que é o título dessa lição. Mostra aqui os dois lados, né? As duas afinidades que o homem tem, né? Por isso que lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, Jesus vai julgar o profundo do coração do ser humano. Quando ele diz assim: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, o coração já adulterou. Quer dizer, você não trouxe para o corpo não consumou, a vontade não ordenou que o corpo cumprisse, mas o âmago do teu coração, o profundo do teu espírito, já cometeu o pecado. Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 19, do coração do homem procede maus pensamentos. Está em nós mesmos, a nossa natureza, o nosso modo de agir, assim como nós caminhamos e decidimos, é que gera essas coisas. Precisamos então, segundo o título dessa lição, o espírito e o âmago da vida humana. Trazer aqui uma profundidade para que a nossa vida humana seja aceitável a Deus, né? Porque a Bíblia diz que precisamos estar preparados. Se não estiver preparado, lá no capítulo 5, versículo 23, vai achar repreensão. Achando repreensão, a vinda do Senhor para nós não acontecerá, né? Por isso que mostra que antes de virar ato no corpo, o pecado nasce como disposição interior, lá no profundo. Portanto, é um pecado que se dá no nível do espírito e alma, lá na nossa comunicação com Deus, lá nos nossos desejos e pensamentos e vontade, né? Que nasce em nós, mesmo que ainda não se tornou visível, ou seja, ainda não produziu fruto, né? Porque produzimos frutos em toda ação nossa, né? Tanto para o bem como para o mal. Para o bem é o fruto do Espírito, para o mal são os frutos que permanecem, né? Que é o pecado no corpo e o pecado fora do corpo. Por isso que os pecados que nascem lá na alma, lá no espírito, ele não precisa da ação do corpo, né? Às vezes precisamos mostrar na ação visível do corpo, mas não. Por isso que temos que orar em todo tempo, vigiar em todo tempo, em oração e súplica. Do sentido teológico, não depende primeiro do corpo, o pecado do espírito. Nasce das intenções, motivações, disposições, tudo que está dentro de nós, tudo inteiro. Afeta diretamente a comunhão com Deus, porque você passa a limitar a sua comunhão com Deus com esses maus sentimentos, esses maus pensamentos. Distancia-se de Deus. Mesmo você com semblante de quem está na presença de Deus, mas esses pecados internos, que é produzido pelo Espírito, pode existir mesmo que a sua conduta pareça correta. Prestar bastante atenção nisso. A gente pode pronunciar coisas e concretizar coisas da qual Deus não se agrada. A vanglória, a bater no peito, a soberba, né? O merecimento, a glória puxada para você mesmo. Isso desagrada a Deus totalmente. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então vamos prestar atenção aqui nesse tópico, né? Que é
pecado do espírito. A vigilância aqui é corpo, alma e espírito. Estamos vigiar os três. Né? Por isso que a Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. E o humilde, ele é tardio a falar, ele é tardio a ir. Significa que ele está pronto a ouvir. E esse aí controla a sua alma, o seu espírito. Tem alguns versículos na Bíblia que vai falar a respeito desses pecados de espírito, que está lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 13 ao 15, Provérbios, capítulo 16, versículo 18, Marcos, capítulo 7, versículo 22, Hebreus, capítulo 3, versículo 12, Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28, Hebreus, capítulo 12, versículo 15, Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 16, e assim vai os pecados que são produzidos pelo Espírito. Temos que ter cuidado e meditar nessas palavras, para que Deus nos livre. O segundo subtópico, raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo trata do processo da santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espiritual e corpo, não nos parece aleatória. O ato da criação que se deu material para o imaterial. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. Interessante aqui é que a atuação da santificação aqui é de dentro para fora. Começa lá na parte espiritual do homem até atingir a parte externa, que é a parte material. Né? É onde desenvolve a santificação do homem. Deus vai trabalhar lá na cabecinha do homem, lá no íntimo, lá no conhecimento, lá onde gera desejo, gera pensamento, gera emoções, e vai trazer uma santificação de lá até aqui no corpo, que obedece esses desejos e essas vontades. Então significa que a raiz de tudo isso está dentro do homem. Aqui nesse tópico, as raízes do pecado são as causas profundas, internas e espirituais que alimentam os pecados visíveis. Tudo que você comete visivelmente, primeiro nasceu dentro do seu coração antes de sair para fora. Todo pecado exterior nasce primeiro no interior do homem, no espírito e na alma. Lá gera a sua conduta na terra. Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios e adultérios. Então que você vê que vem do coração do homem. O seu comportamento pode ser até desagradável, mas ele só vai começar dentro do seu coração, conforme o seu coração pensa. E essa raiz do pecado a gente conhece, né? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado do mundo, todos pecaram. Então a nossa natureza caída é adâmica, quando ele decidiu participar do fruto que foi proibido. Então herdamos essa natureza de Adão. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, porque por um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram. Então, nós somos da semelhança do pecado que Adão cometeu no jardim do Éden. Aí passamos a ter inclinação para o mal, resistência à vontade de Deus, amor próprio eu, quer dizer, o meu ego, eu me amo, né? Aquela palavra que diz amar a Deus sobre todas as coisas e eu posso com a ti mesmo, daqui não cabe, né, na raiz desse pecado, que é o amor próprio. Isso transforma numa raiz estrutural do pecado do ser humano, né? Sobre tudo isso vai gerar agora visível os pecados operados pelo corpo, né? Que é mentira, que é inveja, que é violência, que é prostituição. Tudo nasce de uma raiz que está lá no fundo do coração do homem. E é uma raiz desordenada que atinge a concupiscência do ser humano. Você vê que o apóstolo Tiago, do capítulo 1, versículo 14 e 15, ele dá uma ideia a respeito disso, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olhou, cobiçou, já é tentado. Quando esta o atrai e seduz, quer dizer, cumpre nele, no seu corpo, a atuação do pecado. Nasceu lá na raiz de quando ele cobiça e depois se transforma em pecado. A ordem é desejo, consentimento interno, ato exterior, morte espiritual. Isso aí é o segmento, né, da raiz do pecado que leva à morte. Vê que a raiz do orgulho, né, que o orgulho começa lá dentro, né, ele está por trás de muitos pecados. Pessoas orgulhosas, lá em Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 ao 15, olha só o que a Bíblia fala.
Ao versículo 12. Filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subiria ao céu, acima das estrelas, do Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será o principado para o reino dos mortos, nos mais profundos dos abismos. Olha o tamanho do orgulho de Satanás, querendo ser grande. Essa raiz aí nasce no coração de muitos homens que acham que é alguma coisa, que fez alguma coisa, que trabalhou e fez alguma coisa. Isso não existe. A Bíblia diz que tudo que fizermos para Deus é trapo. É apenas trapo. Fizemos só o que nos foi ordenado a fazer, porque a nossa mente não pode criar algo sobrenatural para fazer para Deus. Ninguém consegue fazer um banco para Deus sentar. Porque a hora que você for pegar o banco para construir, para fazer para Deus, você vai entender que quem fez a madeira foi Deus. Quem deu inteligência ao homem para que o banco precise ter 4 pernas foi Deus. Deus inventou o ferro, é tudo criação de Deus. Nada podemos fazer para Deus. Por isso que as nossas obras são como trapos para Deus. Então, quando temos a oportunidade de trabalhar para Deus, glorificamos o seu nome. Você vê que de Adão, o sentimento de Adão já era de ser igual a Deus, ser como Deus, ter o mesmo conhecimento de Deus. Dos homens aqui na Terra, quando se coloca em destaque, o que nasce nele? Autossuficiência. Ele é autossuficiente, ele pode tudo. Sendo que nós não podemos fazer nada para Deus. Você não tem poder de fazer nada para Deus. Absolutamente nada. Porque tudo é de Deus. Quando Deus cria a terra, ele cria a terra do nada. Ele cria o firmamento do nada. A única coisa que ele usou foi a terra para criar o homem. E ele ainda nem os materiais da terra, nem as plantas, nem os animais, nem a água, nem os peixes ele criou. Ele terceirizou. Ele terceiriza para a água produzir peixe e aves. Terceiriza para a terra produzir árvores e animais, segundo as suas espécies. Agora nós, que poder temos de criar do nada alguma coisa? Então tudo que façamos para Deus é segundo a sua vontade. Toda atuação que fazemos é segundo a provisão de Deus. Se Ele não prover, não façamos nada. Então não somos autossuficientes. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, que a soberba procede à ruína humana. Só toma decisões erradas por causa da soberba. A soberba te leva para esse caminho. E você não enxerga. Isso é o pior. Porque o soberbo acha que é humilde. Prega humildade. Fala que é humilde. Mas segundo a palavra de Deus, seria observar e vai ver que ele é soberbo. E tem mais. O maior humilde da Bíblia, né, dentro da sua conduta, ele ainda é soberbo. Diante de Deus. Porque a Bíblia diz de vaidade, e tudo é vaidade. Tome cuidado. Esse tópico, raízes do pecado. Essa raiz aí, ele está aí no seu coração, ele está sempre aí, nunca vai sair. A Bíblia diz que até a consumação dos séculos, então sempre vai estar aí essa raiz, querendo aflorar. Quando Deus abre uma porta, você tem que ter cuidado com conduzir essa abertura de porta, para você não começar a impor os seus pensamentos. Mas deixa Deus trabalhar. Você é apenas o vaso. Porque quando o vaso começa a querer passar na frente de Deus, sabe o que Deus vai? Quebra o vaso. E depois massa de novo. Passa pelo processo para ser formado um outro vaso, né? E ver se arranca um pouco dessas raízes que está aí no seu coração para te moldar em perfeição. Terceiro subtópico. Vencendo o pecado. Nem todo mundo vence, hein? Você pode vencer no pecado, é meio complicado, né? Porque a pessoa deixou o pensamento enraizar na cabeça dele. Ele vai até bem, mas a hora que o pensamento flora, ele peca de novo, né? Isso eu estou falando para jovem. Jovem que tem essa destreza de cair no mesmo erro sempre, né? Isso é por causa dos hormônios, né? Dos desejos que estão à flor da pele, né? Esses, né, correm certo perigo. Embora que Deus seja muito misericordioso, ele não vai pensar que você vai surpreender a Deus, não, que não vai não. Deus já sabe que você vai pensar. Por isso que a Bíblia diz que temos um advogado para com Deus e o seu nome é Jesus Cristo. É o que intercede por nós, né? E nos faz vencer o pecado que está aqui nesse tópico. O nosso comentarista escreve assim: a força do pecado arraigado
em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e o seu poder salvador e santificador. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui alguns versículos, né, que estão na Bíblia, aqui em Romanos, né, eu posso aprofundar um pouquinho mais, né, a respeito desse sentimento que aflora, né, e como vencer o pecado, porque pecado é decisão, é escolha, é você que escolhe. O alimento ao pecado é você estar com os seus pensamentos voltados a ele. Eu vou citar aqui, por exemplo, a internet, né, de madrugada. Você deixar de ver a internet de madrugada, né, vários segmentos de internet que tem aí, que você pode olhar, que é uma escolha tua, uma decisão tua de estar na frente, aonde a fatalidade vai acontecer, que é gerar o pecado. Agora, por que isso? Eu vou te falar por que acontece isso aqui no capítulo 7 aos Romanos. Você pode ler aí do versículo 15 a seguir, você vai entender o que habita dentro do coração do homem. Habita isso, ó. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não entende. Ele é crente, ele é batizado com o Espírito Santo, é cheio de poder, prega que é uma maravilha, canta que é bonito. Aí quando chega aqui no versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quer dizer, você quer orar, você quer jejuar, você quer buscar, e acaba não fazendo. E acaba fazendo aquilo que você não quer fazer. Porque a ação e desejo e escolha está em você. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Então você vai entender que a lei traz a clareza do pecado. Ela mostra aonde afastar nós de Deus. Como nos distanciamos de Deus, porque a lei mostra que o caminho certo para chegar a Deus é através de Cristo. E quando entramos através de Cristo, aí precisamos nascer de novo. Aí precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Aí precisamos obedecer a Cristo. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, está aqui, ó, entrelaçado. E se eu alimentar o pecado, eu vou cometê-lo. Não tem como. Você não se livra. Porque eu sei o que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Então, está vendo aí aonde está a tua decisão? E o que você precisa fazer para que vence o pecado? Lá em Gálatas. Olha só que Gálatas fala, né? Gálatas dá uma lista, né? Que a gente é derrotado, né? Infelizmente, né? Praticamos em todo o tempo, porque a prática é da carne. E cada situação que você se encontra gera alguma coisa. Por causa da nossa conduta, né? Diz aqui assim, mas, versículo 16, digo, porém, andar em espírito jamais satisfarei a consciência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque o que façais, o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da carne, da lei. As obras da carne são... Aí vai estar na tua Bíblia aí, manifesta, ou em outra Bíblia, são conhecidas. Por que isso? Porque é a sua prática diária. Você pratica isso aí direto. Porque você já viciou, sua carne está viciada, está mais inclinada ao mal do que ao bem. Então, por isso que a lição aqui está falando do âmago, do íntimo, do interior, lá do profundo. E é onde começa a santificação do homem. Porque quando sai de lá do âmago, do íntimo, do coração, ele sai santificando todos os membros. E você não tem prazer mais no erro. Você não tem mais prazer no pecado. Porque agora você sente o movimento do Espírito Santo dentro de você. E o seu âmago agora passa a ter uma afinidade profunda com Deus. E essas obras, quando aparecem diante dos teus olhos, você repugna e clama o sangue de Jesus para se livrar de tudo isso. Isso é tópico que é vencendo o pecado, né? E a Bíblia diz que ele está tão perto. É o que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que ele está tão perto, tão de perto nos rodeia, né?
está bem do ladinho. Depois que você passa a ter esse íntimo com Deus, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Acabou o domínio. A sua intimidade com Deus é assim agora, afinadinha. Você virou um pobre de espírito, que agora tudo que você precisa, você pede para Deus. Você não tem espírito suficiente para decidir. Deus decide por você. Aí você faz vista grossa a todas essas obras da carne que está em nós, manifesta em nós. E o condutor, aquele que falou para entrar pelo caminho, e mostra a verdade. E como chegar a Deus, ele diz no versículo 5 do capítulo 15 do Evangelho de João, a última parte: sem mim, nada podeis fazer. Olha que ele atua, mesmo você errando, né? Perdoa os seus pecados, porque hoje ele é advogado, né? Para você ter uma comunhão com Deus verdadeira. Você vê lá na primeira carta de João, na primeira carta de Pedro, por exemplo, lá no capítulo 4 e o versículo 8, acima de tudo, porém, tendes amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Olha aí. Se você entrar pelo amor que Cristo colocou ali no capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o vínculo da perfeição, você ainda vai apresentar pecado, mas Deus lhe perdoa de todos. Terceiro tópico: regeneração e adoração. 3 subtópicos: o primeiro, o novo nascimento; o segundo, em espírito e em verdade; e o terceiro, um espírito quebrantado. O novo nascimento, a vitória sobre o pecado, começa necessariamente uma experiência espiritual de novo nascimento. Ato divino, operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado, né? E isso era incompreensível para Nicodemos, sendo ele tendo um padrão religioso, né? Ele era um doutor da lei, que conhecia a respeito do primeiro batismo. Mas Jesus aqui agora vai mostrar um segundo nascimento, né? Que aqueles que foram batizados no batismo de Moisés, né, agora precisa ser batizado no batismo de Cristo. É o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Versículo 1 diz assim: olha, irmãos, não quero que vos ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Esse é o primeiro batismo que a Bíblia fala a respeito do batismo com Moisés. E Nicodemos veio ter com Jesus para saber como é que é do reino dos céus, né? Porque creu nos seus milagres e queria aprender a respeito do novo nascimento, que é o tema, né, principal aqui desse primeiro tópico: um novo nascimento. Todo ser humano precisa passar por esse novo nascimento, não necessariamente para a salvação, mas para trazer uma semelhança de Cristo, né? E tem algumas pessoas que não têm tempo para se batizar, né? Que nem o ladrão da cruz, por exemplo. Jesus já o levou, né? Então ele já foi batizado em Cristo ali na cruz pela fé, por crer em Cristo. A menção da fé já traz a regeneração, já traz o novo nascimento. Aprendemos que o novo nascimento não é apenas uma experiência emocional, mas é um ato soberano de Deus que regenera o ser humano, o espírito, alma e corpo, né, numa nova forma de viver, a qual o caminho aqui é a adoração. Por isso que o apóstolo João, no capítulo 4, versículo 1, vai falar que Deus é espírito, e o que importa é que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso faz parte de um novo nascimento. Porque quando não tem esse novo nascimento, a adoração é direcionada para tudo quanto é lado. Existem tantas formas de deuses na terra que eles levam a sua adoração, assim como na antiguidade. Nicodemos foi ter com Jesus à noite para saber como chegar ao céu, porque via as práticas dos rituais. E agora os rituais agora não eram mais obrigatórios, porque Cristo tinha se manifestado. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, mostra o nosso estado, né? Qual era o nosso estado? Mortos. Estando nós mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. A morte de Cristo trouxe vida para nós, né? Porque o homem sem Deus está morto. Porque a parte espiritual, que é a parte que comunica com Deus, está morto. Precisa ser vivificado no batismo, nascer da água e do Espírito, para que tenha vida e vida eterna com Deus.
Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Aqui é o novo nascimento. Agora, tira essa semente que se corrompe e herda uma semente incorruptível, que agora traz a semelhança de Cristo, né? Para a vida, para que viva eternamente. Agora, tem o processo da regeneração, né? Criar novos princípios para a nossa existência, né? Porque antes éramos pecadores totalmente desregenerados, agora precisamos ser regenerados pela palavra. A palavra tem que trazer uma conduta nova. E essa regeneração vem no Espírito, vem pela graça, mediante a fé, pela ação do Espírito Santo. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito. É o que está lá em 3:6 do Evangelho de João. E esse novo nascimento dá um resultado direto à regeneração. Coisas que nós fazíamos, agora não vamos fazer mais, porque optamos pela regeneração da palavra. Por isso que a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir da palavra. E a minha fé só é acrescentada desde que seja centrada na palavra de Deus, para me trazer uma regeneração completa e virar um verdadeiro cidadão do céu. É isso que está lá em Gálatas, né, no capítulo 22, que é ter o fruto do Espírito dentro do meu coração. Por isso que em João, no capítulo 3, versículo 3, a conversa com Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, precisa nascer de novo. Nicodemos, mesmo sendo um doutor da lei, conhecimento de toda a lei de Moisés, precisava nascer de novo. Você vê que para Nicodemos ele disse que ele precisou nascer de novo. E para Zaqueu não. Zaqueu ele já disse, é isso que veio salvação a esta casa. Porque a gente às vezes fica preso em alguns dogmas que foram empregados do mundo, algumas leis que foram impostas por algumas religiões, e até praticamos aquilo sem saber. Então precisa mostrar que o nascimento aqui agora é em Cristo. Não é mais nesses deuses que está exposto aí sobre a terra. Que tira totalmente a salvação do homem da cruz do Calvário. E começa a colocar em outros deuses e outros santos que foram impostos pelos homens, a qual não pode fazer nada por ninguém. Por isso que precisa nascer de novo. Tira essa cabeça tua que fulano vai te levar ao céu. Não vai. A Bíblia diz lá no capítulo 14, versículo 12 de Provérbios, que diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. Até bonito o caminho até prazeroso, até milagres acontecem, mas são caminhos de morte. O único lugar para você achar um novo nascimento, só em Jesus. Não há salvação. E a Bíblia diz, em Timóteo, o único nome dado no céu e na terra que intercede diante de Deus pelo homem é Jesus Cristo. O segundo aqui é em espírito e em verdade. A compreensão da irreprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos e a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando ao Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração do seu país, em João, no capítulo 4, versículo 20, uma vida espiritual sadia não é fundamentada em misticismo, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras. Maravilhoso, né? Em espírito e em verdade. Hoje, a maioria das igrejas cria uns dogmas que transforma amuletos dentro da igreja, que a pessoa, se tirar aquele amuleto, acha que Deus já não está ouvindo ele mais, né? Eu podia citar aqui várias religiões que criou isso e cria isso, né? Até proíbe de ler a palavra, de buscar conhecimento da palavra de Deus, já indo de encontro da palavra de Deus, dizendo que Jesus pedindo para que testifique da Bíblia, né? Que leia a Bíblia, porque é nela que acharás o que testifica dele, né? Porque Jesus ele se apresenta a todos para que nós conhecemos a sua verdade para andar segundo ela, né? Você está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Agora, se eu não aprender a palavra que ele tem falado, como é que eu vou estar limpo? Como é que eu vou estar andando em verdade, em espírito? Não vou, de maneira nenhuma. E nem vou colocar em cima de mim, em cima da minha mulher, dogmas que a Bíblia refuta. A Bíblia não cria dificuldades para que você adore a Deus, mas cria meios fáceis
Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ele está mandando você negar a sua natureza, o seu pensamento, esses dogmas que você colocou sobre você. É o que tinha na lei, a lei, né, que impunha. E Jesus, nega isso tudo aí, siga-me. E o jugo, o apóstolo Pedro vai falar que o jugo era tão pesado que os seus pais não conseguiam carregar. Aí Jesus chega e fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Ou seja, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está dando aqui uma razão de verdade para que eu sirva, eu adore, que o meu espírito se aproxime com leveza diante dele. Não precisa de certas coisas impostas por religiões aí. Isso não existe na Bíblia. Então entendemos que dogmas foram colocados pelos homens, que impede certas coisas de adorar a Deus em espírito e em verdade. É o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela só ia adorar a Deus no monte de Gerizim. E ela vai perguntar aonde adorar. E Jesus diz assim, nem nesse monte e nem nesse templo. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Isso significa em qualquer lugar que você estiver, você adora a Deus. E você dobra o seu joelho e adora a Deus. Não da forma os homens criaram. No período interbíblico criaram lá a lei oral, que era mais pesada do que a lei escrita, a lei moral, a lei sacerdotal. Era maior. Agora, esse sentido de amor, de adorar a Deus em espírito, não é emoção. Tem gente que chora, pula, faz aquele monte de coisa. É emoção. O adorar em espírito, ele vem do âmago, do íntimo, do centro. Você sente a palavra de Deus, ela aflora. Ela traz um sentimento, você perde os seus sentidos humanos e entende que é Deus dentro de você. Mas com a sua inteligência ativa, seu intelecto ativo, sabendo que a sua adoração não está chegando no trono de Deus. Por isso é que a adoração, ela nasce de uma vida no altar de Deus. Desde quando você levanta, desde quando você vai deitar. Não é só na igreja. Chegar na igreja, você fez de tudo errado no mundo. Depois chega na igreja, quer que Deus se manifeste? O que vai se manifestar é a emoção. Mas se a tua adoração for diária, Deus se manifesta. Em todo o tempo. Né? Então esse tópico aqui, em espírito e em verdade, é andar em espírito e andar em verdade. Né? Pegar essa verdade que você tem aí e confrontar ela com a verdade de Deus. Vê se está batendo. Vê se a tua verdade está batendo com a verdade de Deus. Se não estiver batendo, você precisa mudar. Se não estiver batendo, você precisa renunciar. Agora, quando você começa a alinhar sua verdade com a verdade de Deus, Deus se manifesta. Terceiro subtópico, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado e simplicidade sem pretensão de louvor ou glória humana. O próprio comentarista já define um espírito quebrantado. Né? E nem está lá em Salmo capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos contritos. Né? Que é os ensinamentos que Jesus deu a respeito de um espírito quebrantado. O próprio salmista Davi, mesmo quando comete o erro do pecado, lá no capítulo 51, versículo 17, ele vai dizer: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Um espírito quebrantado não é um espírito destruído, que nem muitas pessoas pensam, mas é um espírito que sente a dependência total de Deus, que precisa sempre de Deus na direção de tudo. Porque o espírito quebrantado, né, ele se rende totalmente a Deus. Ele renuncia a todo o seu eu, né, porque Jesus pede essa renúncia, né, ele deixa bem claro nos evangelhos que você precisa se quebrantar, tirar essa tua natureza aí que é contra totalmente a palavra de Deus. Se quebranta diante dos pés do Senhor, se rende a Ele, põe seu espírito em independência total dele, quebra o orgulho, quebra a inveja, quebra a soberba, mas a quebranta, se aproxima dele. Às vezes a vontade de Deus parece até meio complicada de seguir, mas se submete à vontade.
Porque o próprio Deus, lá no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, fala que a gente precisa renovar a nossa mente, transformar o nosso entendimento, para experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem que tenha o espírito quebrantado diante de Deus, ele não se move sem a dependência de Deus. Ele não se move, ele é humilde, ele se humilha nas potentes mãos do Senhor em todo o tempo, porque sabe que no tempo certo Deus o exalta. Então o espírito quebrantado, né, ele passa por uma humilhação em todo o tempo diante de Deus, porque Deus está de olho em todo o tempo, está te olhando em todo o tempo. Eu e você não pode nada. Porque o quebrantamento aqui, irmão, vem de dentro para fora, vem lá do espírito, vem lá do âmago do coração, lá do centro. Passa pela alma e chega no corpo. E quando chega no corpo, traz o brilho do Espírito Santo, porque você é de espírito aquebrantado. Você vê que Nicodemos, na hora que aproxima de Jesus, o espírito dele foi aquebrantado. Porque ele entrou em confronto com a palavra de Deus. E Deus o confrontou, mostrou o caminho. E ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e ficou totalmente de espírito quebrantado. Ele foi lá e tirou Jesus da cruz e o sepultou, porque creu na palavra e sabia que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Então agora, já não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. E isso é uma pessoa agora com o seu espírito aquebrantado. Veja Isaías lá no capítulo 6 e versículo 5. Então disse eu, ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao rei, o Senhor dos exércitos. Veja bem o sentimento de Isaías, sentimento de morte. Mas ele estava com o espírito quebrantado. E Deus toca em seus lábios, purifica os seus pecados, e envia como um arauto da sua palavra. Assim é esse toque que aprendemos aqui, esse último toque, um espírito aquebrantado, um espírito disposto, sujeito, sempre à vontade de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão da lição, âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus, para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. E desfrutar da presença divina fortalece o Espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Então tudo se opõe a mim e à tua salvação. Então se você tem o seu íntimo ligado a Deus, Deus sempre vai te dar vitória. E você consegue chegar na unidade de varão perfeito. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Jesus, tenha misericórdia de Deus dessa palavra, Jesus. E todos que vão aprender dela. Essa escola bíblica que vão ensinar. Senhor Deus, que ela possa atingir o coração profundo, que todos possam se aprofundar em Ti, Deus, e ser um homem de espírito quebrantado, ter um íntimo perfeito com Ti. Glorioso Deus, abençoe os professores que vão ensinar a Tua palavra, que vão fazer menção do Teu nome. Também, Senhor, eu te peço que almas sejam salvas e sejam resgatadas através dessa palavra. Glorioso Deus, seja com todos, assim, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.